Olá, gente, tudo bem? Leandro Vieira aqui da Família dos que Creem, em Curitiba, passando aqui para refletir com vocês nesse atual momento sobre a seguinte questão: quem é responsável ou causador dessa atual pandemia que se estabelece no mundo? Então, em dias como esses, nós percebemos que precisamos revisitar os fundamentos da nossa fé, precisamos revisitar as verdades das Escrituras concernentes ao tempo do fim e precisamos refletir nos nossos valores. Uma coisa que eu gostaria de suscitar dentro dessa pergunta é: Deus é o autor dessa pandemia? E a resposta primária é sim. Todavia, eu quero te estimular a me acompanhar no desdobramento do raciocínio. À luz das Escrituras, Deus é soberano e não acontece nada debaixo do sol sem que Deus tenha predeterminado, sem que Deus tenha controle sobre aquilo. Quando olhamos textos sagrados, daqueles mais clássicos como a vida de Jó, nós percebemos que até mesmo o diabo, ele é um servente de Deus. Ele tem a autorização de Deus para tocar na vida de Jó, porque sem essa autorização, ele não poderia. O nosso problema, e deixa eu abrir um parênteses rápido aqui, é que nós estamos em dias, especificamente falando de nação brasileira, de polarização e de discursos de ódio. Então, quando alguém diz que Deus é o autor da pandemia, você aí do outro lado é tentado a me taxar imediatamente como promovedor de caos e de falta de esperança. E normalmente você tende a fazer isso porque você não tem uma visão ampla acerca do eterno propósito de Deus e de todo o seu desdobramento nas Escrituras. Todavia, eu quero respaldar a minha afirmação e te mostrar as Escrituras e reafirmo. Me acompanhe no raciocínio antes de tirar suas conclusões. Fecha parênteses. Então, Deus é o autor de todas as coisas que acontecem debaixo do sol, porque nesse aspecto nada acontece. O próprio Cristo disse que um fio de cabelo não cai sem a permissão de Deus. Agora, quando olhamos para as Escrituras, um texto muito importante para esse momento é Isaías, capítulo 26, versículo 9, eu tenho aqui aberto diante de mim. As Escrituras dizem assim: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Então o profeta conclui e diz: porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Primeira coisa que nós deveríamos aprender com momentos de caos e de incerteza e insegurança: nós precisamos nos voltar para o Senhor. O profeta diz: a minha alma suspira de noite por ti, e o meu espírito diligentemente te procura. Então isso deveria nos levar a um lugar de quebrantamento diante do Senhor, de humilhação, não de uma postura de altivez. E ele diz: por que ele estava com esse senso de alarme, sendo inclinado a vigiar e orar dia e noite e dia? Porque os juízos de Deus reinavam sobre a terra. E quando os juízos de Deus reinam sobre a terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, os juízos de Deus são pedagógicos. Quando nós vemos os juízos de Deus listados na grande tribulação, são os flagelos de Deus contra o anticristo e o seu império. Então há uma pedagogia de Deus para as nações da terra, para que elas se arrependam. Então o juízo de Deus é pedagógico e ele visa promover arrependimento. Agora, o fato de Deus ser o autor
não significa que ele assume a responsabilidade. E é aqui que você precisa aprender a refletir à luz do paradoxo das Escrituras e não da contradição delas. As Escrituras nunca, jamais se contradizem, mas em várias ocasiões elas são paradoxais. E aqui é um paradoxo. Deus é o autor, porque Ele é o soberano sobre todo o cosmos. Todavia, Ele não é o responsável pela pandemia ou por qualquer tipo de causa ou sofrimento. E nem tampouco é o adversário, Satanás, o responsável. O responsável é o homem, porque ao homem foi dado, no projeto original de Deus, a administração da criação, e a rebelião do homem contra Deus fez com que as coisas perdessem a sua ordem original. A palavra juízo em hebraico significa ordenar. Então, quando Deus está trazendo juízo, Ele está colocando as coisas em ordem. Um rápido exemplo disso é que nós estamos percebendo que não devemos esperar na economia, não devemos esperar na nossa capacidade, força, não devemos esperar em Cristo só nessa vida, como 1 Coríntios 15, 19 nos ensina. Devemos esperar no Senhor, devemos valorizar os nossos familiares. Agora é um tempo de olharmos nos olhos, se é que não estivéssemos fazendo isso ainda, termos tempo em família, tempo com a palavra, tempo de oração, tempo de pensar no próximo. Então Deus está colocando em ordem valores. E assim os moradores do mundo aprendem justiça. Mas a justiça do reino de Deus. Não a justiça deste mundo, desta era. Então como Deus determina e deseja que as coisas de fato sejam. Então os juízos de Deus são pedagógicos. Eles nos ensinam os padrões de justiça do próprio Senhor. Então, repito, Ele é o autor, sim. Todavia, Ele não é o responsável. O responsável é o homem em seu pecado original de rebelião. E por isso, coisas boas e más, à luz das Escrituras, acontecem a bons e a maus, a justos e a injustos, de acordo com as Escrituras. Então aqui nós aprendemos a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então Deus é soberano, mas nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos, por exemplo, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Evitar aglomerações, as orientações concernentes à higiene, porque você pode sofrer desnecessariamente por desrespeitar essas orientações. Então nós precisamos entender que Deus é soberano e isso não faz com que o homem não seja responsável. Ao contrário, porque Deus é soberano, o homem é responsável. Então nós precisamos tomar os devidos cuidados, submetermos as autoridades. A Escritura de Romanos 13 nos ensina a sujeição às autoridades investidas, e eu lembro vocês que Nero era um imperador tirano, quando Paulo escreve à igreja de Roma, orientando que a igreja submetesse aquele imperador que na ocasião era tirano. Salvo quando tais princípios vão contra verdades absolutas da palavra de Deus, como Atos 5:29. Esse seria um assunto para outra reflexão. Então, seja prudente, seja coerente, evite sofrer desnecessariamente. Outro ponto é que, se nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo, mas não entendemos como Ele trabalha conosco, isso pode trazer desesperança. E alguns não entendem que a tribulação deveria promover, deveria gerar perseverança. Quando Paulo escreve aos Romanos, em Romanos capítulo 5, verso de 1 a 9, ele diz que pelo fato de nós termos sido justificados mediante a fé e não ao nosso desempenho, nós temos firmeza na graça e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele diz, e não somente isso, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Estamos num momento de tribulação delicado? Sim, mas Paulo diz,
e sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. E ele diz assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo quer dizer com isso? Que quando a tribulação vem, para aqueles que estão firmes na graça de Deus que se manifestou em Cristo, embora reconheçamos Deus como o autor de todos os juízos, porque Ele é soberano, sabemos que o pecado do homem é responsável pelo caos e o sofrimento, nós não desfalecemos. Por quê? Porque não somos justificados pelo nosso desempenho. Porque não somos aprovados pelo nosso desempenho. Então, quando a tribulação vem, não significa que Deus está irado contra o seu povo e que Ele tem ódio dos seus filhos. Não, isso produz em nós perseverança, experiência, crescemos na nossa compreensão do amor de Deus. Ele diz que não há confusão nisso. Esse é o ponto. Porque o Espírito foi derramado em nosso coração. Então, não há confusão. Deus não está lançando fora o seu povo, Deus não está pesando a mão contra o seu povo, não, nós estamos crescendo na compreensão desse amor. E Paulo ainda vai mais profundo, ele diz que nós não devemos entrar em desespero quando estamos em tempos de tribulação, porque somos justificados pela fé, essa é a conexão. Ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que quando Cristo morreu por nós, ainda éramos pecadores, no versículo 8. Ou seja, se quando Deus deu Cristo por nós já éramos pecadores, por que Deus agora estaria trazendo ira contra o seu povo? A ira não é para o seu povo, nós não somos destinados à ira. Então ainda a Escritura segue e diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós, como povo de Deus, estamos guardados da ira de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo, porque confiamos absolutamente na sua obra salvífica, porque depositamos a nossa esperança na soberania de Deus e todas as coisas estão sendo levadas, quer queira, quer não, a consumação que Deus estabeleceu para elas, e nisso nós podemos descansar, mas com um espírito vigilante e recebendo a pedagogia de Deus em momentos de sofrimento. E por último eu quero dizer que nós vivemos em uma geração que não conhece o Senhor e que não tem fundamentação bíblica, que não está pronto para dias de tribulação. E por isso nós temos um crescimento desse evangelho barato, dessa mentalidade de coach invadindo os nossos púlpitos. E nesses dias de sofrimento, o Senhor está nos chamando a refletirmos em quem confiamos e em quem esperamos. Os justos, sim, são submetidos ao sofrimento, não por juízo, não por ira, mas para crescerem na experiência do amor de Deus. E um nascido de novo, que confia em Cristo, não se confunde em tempos de caos. Se você é um nascido de novo, promova a paz, pregue o evangelho, aproveite as oportunidades, porque os campos estão brancos para a colheita. Forte abraço, o Senhor abençoe vocês e que possamos cumprir nossa vocação em dias de bonança ou em dias de tribulação, porque os nossos olhos estão fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não só é a causa de termos fé, como ele garante que a nossa fé será levada ao seu objetivo final, que é a salvação plena de quem nós somos. O Senhor te abençoe.